Muito bem, estamos voltando aí. Espero que eu esteja ao vivo ainda. Não sei o que houve aqui com a minha internet ou foi com o meu Facebook. Sei que estou ao vivo. Oi, Elisa, vou te chamar desde já. Ao vivo. Obrigado, Felipe. Não sei o que houve, não sei o que houve, mas a gente ganha mais uns minutos. Oi, Cris, que está chegando. Convi- De novo a Lisa para ver se ela aparece aí. Oi, Lisa. Não sei o que Oi, houve, acho que caiu a minha rede. E eu acho que não eu salvou também nossa acho. primeira etapa. Puxa vida. Então eu Bom, queria que tu resumisse novamente o que a gente falou da tua vida, rapidamente, os teus desafios em uns sim. minutinhos aí, e a gente continua Uhum. dali, tá? Oi, Vini. Tá ok. Então, assim, eu tive uma crociólise neurogênica, a doença começou quando eu tinha 3 aninhos, eu e minhas duas irmãs. A gente tem um irmão também e ele não tem a doença, não tinha o gene da doença. Na realidade, o gene da Isso é doença genético. era do meu pai, e Uhum. então ele faz ele que, né, mesmo ele não tendo nada, sendo saudável, foi jogador de futebol, não, Ah, é? nunca teve Jogou uma aonde? doença alguma, lá em Cotiporã, não sei se tu conhece, no Eu já ouvi interior. falar. É Paraná, né, Cotiporã? É, é do ladinho de Veranópolis. Ah, E então é, Rio assim, Grande do Sul é pertinho. sim, sim, é pertinho, é na Serra também. Tá. E aí a gente teve muitas limitações no decorrer da nossa infância, né? A Uhum. busca por tratamento médico, E era né? colo, assim, direto. Teu irmão, tua mãe e Era teu pai. colo, depois veio a cadeira, O Felipe e aí a Possamay é da gente, região, ele é de Bento. olha ali, viu? É, ele foi presidente da OAB de lá, eu acho que não está agora presidente, né? Não, não está. Mas continuam na presidência lá em Bento, quem entra na presidência da OAB continua. É ele, o, Ah, filho, que show. o Kleber da Lacoleta, não sai Uhum. nunca mais. É, eu tenho uma prima que advoga lá em Bento, Ah, é? né? Então Então, conhece ele, certo, aham, né? com O certeza. Felipe é conhecido como Oráculo. Ó. O que tu perguntar de lei, ele sabe o artigo, sabe tudo. Na hora. E assim, então, para dar uma resumida assim na minha infância, né? Tudo foi muito difícil, a escola chegou muito tarde, né? Eu com 16 anos eu consegui fazer alguns supletivos para poder ter os certificados, né? E a minha maior ânsia na minha vida sempre foi o estudo, então eu corri muito atrás do meu estudo. Eu vim para Porto Alegre, consegui terminar meu ensino médio aqui, e Vem aqui eu morar com consegui quem? reformar. Oi, eu vim morar com a minha irmã mais velha, que na época Cadeirante também, tua tinha, irmã? sim, tinha casado, estava com um filhinho pequenininho e eu vim com ela. Que show. É, e aí, no decorrer da nossa vida, a gente sempre teve fé e acreditou que a gente podia mudar as coisas nas nossas vidas, né? Então, eu Uhum, sempre fui atrás de emprego, estágio. Quem me conhece sabe que eu batalhei muito, assim, por trabalho. E hoje a gente uhum. briga ainda muito por trabalho, né? Pela empregabilidade da pessoa com Só para deficiência. quem tá chegar depois e se a gente, se Deus quiser, nós vamos gravar esse vídeo inteiro, né? A Lisa foi Uhum. minha colega na pós-graduação, eu fazendo pós em Direito do Trabalho e Soluções Alternativas de Conflito, e a Lisa em Mediação, né? E Soluções Isso. Alternativas de Conflito, é isso? Como é Uhum, que é o nome da tua também. pós? É essa aí, soluções alternativas de conflito. E a Mas tua, ela e a é tua formação dividida, qual né? é? Eu sou formada em direito. Em Direito, é? Nunca exerceu Isso. advocacia? Não. Ainda não. Ainda não, quem sabe, Estamos logo. aí, estamos aí. É, Adoraria tudo é trabalhar uma contigo. questão. Eu tenho uma admiração muito grande por ti. Já falei antes e eu quero falar de Ai, novo que isso obrigada. fique gravado. Que tu é uma pessoa que inspira. E eu Ai, que gosto bom, de pessoas que obrigada. inspiram. Obrigadão mesmo, de Segue a tua história, coração. minha querida. Desculpa interromper, eu sou chato mesmo. Imagina. Então, as Oi, minhas Elisa. buscas sempre foram por estudo, né, por condições de trabalho.
E a nossa família sempre foi muito de baixar a cabeça e trabalhar, né? E aí, na época a gente ficava muito chateada, assim, porque não tinha muitas condições para nos darem, né? Eles não tinham condições para nos darem. A minha irmã mais nova ainda conseguiu, tipo, ir para a escola, frequentar a escola. Eu e a minha irmã mais velha não conseguimos isso. Então, nós estudamos mais em casa, fizemos mais supletivos, que hoje seria aquele EJA, né, que fala, né? Mas enfim, a gente nunca desistiu de seguir adiante, né? E de buscar o que a gente sempre sonha, né? E a gente passou por muitos perrengues na vida, né? E o que você Diferentes sonhava não era nada além dos outros, né? Era só a Não era igualdade, nada né? de diferente, É. né, Paulo? A gente sempre sonha com igualdade, né? E a gente não tinha isso, né? A Eu não gente não faço tinha ideia, estudo. não faço ideia como é que é enfrentar esse tipo de realidade. Esses tempos eu fiz É uma muito... live com a Kaylee, que é essa que eu narrei, que tava aí a Paola Meyer e aquele que é presidente da subseção de Sapucaia do Sul. E a gente Sim. falou sobre a participação das mulheres na Ordem dos Advogados. E Ai, eu que lindo. nunca tinha me dado conta das dificuldades que as mulheres passam. Para mim, não é uma realidade, eu não tenho essas dificuldades, né? Assim como eu não tenho as tuas, né? E ainda assim eu Ai, tu... posterguei meu grau superior e a minha pós-graduação muito tempo, né? E mais ainda eu admiro as pessoas que têm que se... Talvez isso seja o grande motivador, né? As pessoas que têm que se superar as dificuldades básicas aí para poder competir em nível de igualdade com as pessoas. E ainda assim não consegue, né, Liz? É verdade, a gente tem que se provar o tempo inteiro que é capaz, né? Como mulher, como E cadeirante. como mulher, como pessoa com deficiência, como mãe, né? Eu, com o meu filho pequenininho, cansei de passar nos caixas do supermercado, as pessoas falarem com um menino de 7 anos E porque não não falar queriam, contigo. não falavam comigo, Que né? E isso é barbaridade. um preconceito, né? Na Total, realidade, a e gente super, até diria, um preconceito arraigado, não de propósito, né? não é da sociedade. É. O Felipe me disse que melhorou capacitismo, a ele é câmera da aqui. O sociedade. Felipe pediu para eu baixar um pouco a câmera, que tava aparecendo só o meu nariz, que é lindo. Não, tu tá bem, só eu que tô escurinha Tu agora, tá de escurinha, novo. é, mas tu brilha. E aí a gente tá nessa luta, né, Paulo, diariamente Eu me aí. lembro da gente saindo quando eu podia. Oi, Andréia, voltou. E quando eu podia te acompanhar, eu acompanhava, porque eu ficava louco de medo que tu fosse assaltada com a tua bolsa no colo, Eu com o teu também. motorzinho ali, né? Andando bem devagarinho, uma presa facílima, né, para bandido. E de vez em quando até já conheci teu filho, de vez em quando a gente encontrava ele no caminho ali. Aham, ele vinha me buscar. Aham. Sim, ele é um querido, preocupado com a mãe dele. E, pô, o E, calçamento de pedrinha ali da Andradas, enfim, a gente subia a rua 24 horas ali. A minha conexão uhum, caiu também, Andréia. Eu que caí, eu acho. E não gravei a primeira parte, então a gente tá meio que repetindo alguma coisa aqui. é, E sei lá, se eu tivesse esses desafios assim que tu teve, que tu tem, se eu encararia também tão bem. é verdade. Eu acho que a gente está. Eu não tinha opção, né, Paulo? Eu disse, eu vou para a chuva, eu vou me molhar. De alguma maneira, eu vou ter que seguir e vencer essa E essa tempestade, pós fez né? diferença na tua vida? Fez, fez. Só não. Agora com a pandemia, a gente não conseguiu voltar ainda para pegar o certificado e tal, né? Tá tudo meio Eu suspenso. peguei o meu 2 anos depois. E eu tava Mas me comentando esses ajudou dias que eu bastante, sou tão assim. sortudo que eu peguei a minha especialização em direito do trabalho depois dessa loucura da reforma trabalhista, né? É Parece que não verdade. vale nada a minha pós, né? A gente luta tanto, né? Mas enfim, para tudo tem um objetivo, para tudo tem um É, sentido, né? o Felipe tá aí, o Felipe tem um grupo de 200 e poucos advogados no Rio Grande do Sul. E hoje a Ah, gente debateu algumas questões ideológicas lá no grupo, e especialmente sobre direito do trabalho. Eu defendendo o direito do trabalho praticamente sozinho, tinha só um colega comigo que dava uns puxa vida. pitacos. E eu matei esses civilistas aí na conversa. Estou esperando Ah, o segundo é que... desafio aí. Pois é, vamos Tem lá, dois né? guri ridículos aqui passando agachado atrás de mim. Ah,
E aí? Então me fala aí, além da questão da mobilidade, a questão de tu ser transparente, minha amiga. É, assim, a questão da transparência é assim, ó, eu quero trabalhar, vou te dar um exemplo, eu quero trabalhar e quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Mas a pessoa que está me entrevistando do outro lado acha que eu não sou capaz disso, ou daquilo outro. Por mais que eu tenha experiências comprovadas, as pessoas ainda duvidam que uma pessoa com deficiência possa ter, ter possibilidade de crescer, né? No trabalho, de ter uma pós-graduação, de ser formada em direito. Nossa, eu lembro até hoje, uma vez eu fui entrevistada por um gestor de uma bela empresa, uma grande empresa, e ele disse assim, mas você está fazendo direito, o que que tu quer trabalhar aqui? Eu disse, eu quero trabalhar. E precisa também, né? É, e na época pagando faculdade, tudo, né? Daí a gente fica imaginando, né? Poxa vida, as pessoas acham que eu tenho que ficar em casa, né? Cruzar os bracinhos e esperar a coisa cair do Mas céu. elas Não é acham assim. isso, mas se tu falar em cota, por exemplo, e cota é simplesmente uma oportunidade extra de equilibrar as coisas, não independe, não isenta teu esforço, né? Elas Claro. ficam ofendidas. Imagina se tu disser que precisa ficar em casa porque não tem mobilidade urbana e tu precisa de uma pensão. Né? Aí E tu vira um aí? problema social, né? Atualmente é Sim, e aí, isso. mas a gente Então que tu não. morra de fome, azar é teu. E aí a gente não quer virar esse problema social. O que que a gente faz? Né? E aí tu falou uma palavrinha mágica, né? Hoje é 24 de julho, e hoje faz 29 anos que a nossa lei de cotas, que é a lei 12, eu não sei, sempre esqueço o número da Ah, não lei, te preocupa com isso. e ela faz 29 anos que ela está em vigor, e a gente está aí se agarrando assim no pouquinho de esperança para manter ela viva, porque tem um PL que está vindo aí para acabar com muito emprego de pessoa com deficiência. Isso é muito Todos os triste. direitos estão sendo arduamente conquistados, estão sendo fortemente combatidos, né? Isso. E por uma minoria muito barulhenta. Mas, mas eu acho que a nossa democracia vem dando sinais assim de força e resistência, e nós, democratas assumidos e que botamos a cara a tapa e lutamos por isso, também estamos mostrando que a gente não é fácil de derrubar, né? E eu Com acho que a gente está certeza. vencendo a batalha, mas ela é uma batalha de longo prazo, como foi a batalha de longo prazo a conquista da democracia, né? Não. Eu como advogado que fiz esse juramento, e tu em breve, quem sabe, será advogada junto comigo e vai fazer esse juramento de defender a democracia, né? Não tem nem o que pestanejar, é a nossa obrigação, né? É a nossa Com obrigação. certeza. Nós gozamos É. de prerrogativas especiais na profissão, justamente porque temos essas obrigações sociais de cuidar com a democracia, de cuidar com a cidadania e especialmente de mantermos uma postura ética bastante diferenciada, né? Sim. Então A tem esperança, gente, né? a Porque a gente gente, está calcado na razão. não, sim. E aí eu fico imaginando assim onde é que fica o nosso direito humano, né? De Uhum, humanidade, né? uhum. A gente está com Eu não sei se foi essa. nessa segunda etapa que tu falou sobre o caixa do supermercado. Eu queria que nós Isso. retomássemos duas coisas: o caixa do supermercado e o fato de eu ter me escorado nas tuas pernas. Eu queria que tu dessa vez contasse a história. Podemos, não tem problema. É porque é uma lição que foi muito legal para mim, pela forma como ela veio, mas que poderia ter sido Mas ruim. Então eu queria que tu tu contasse pode, isso. tu pode relatar, não tem problema. Que Não, tu eu relatou contei da muito outra bem, vez, muito conta tu agora. engraçado. A minha mãe chegou na live, oi mãe, essa é a Lisa Oh, Sense, tua minha mãe. colega. Sim, Andréa, Sério? A Lisa vai contar agora. Conta aí, Lisa. Então, eu sou cadeirante, ando numa cadeira motorizada e o Paulo sentava atrás de mim. E a gente passava as aulas assim, né? Só contando o caso, Uhum. ouvindo os professores também. Mas teve um momento que o Paulo escorou as pernas dele na minha cadeira. E aí eu fiquei pensando, né? Pensei, Falo ou não, não vou falar, falo? vou Falo ou mexer com não o falo? Paulo. O Paulo é meu amigo, ele vai entender a profundidade da coisa.
E aí eu disse assim, Paulo, tu sabia que quando tu escora tuas pernas na minha cadeira, a minha cadeira é uma extensão do meu corpo? E ele, sério, desculpa, eu não sabia. Mas aí, ao E foi mesmo muito tempo, né, cara engraçado, dura, né? assim. Eu posso continuar escorado no teu corpo? E tu deixou. Ai, mas a gente dá risada da situação, mas É, as pessoas não pensam nisso, né? nunca pensei, nunca pensei. E que tem algumas coisinhas que, poxa, para uma pessoa com deficiência é super complicado tudo isso, né? É porque É a poderia mesma ser um coisa se tu desrespeito, né? tivesse Não era o caso, né? isso. Ó, 91 a lei aí a Cris está informando. é, 823, a minha amigona Cristina Mazui, Oi, do Cris. Bem-vinda. Judiciário. E a gente hoje, então, fica imaginando, né, o que está escondido nesse teu momento aí que tu pegou e se escorou em mim, né? E que muitas pessoas não imaginam o que é, né? Mas é só escorar, para quem é amigo, amigo entende, entendeu? Eu Uhum. cansei de ir para festa e segurar a bolsa, e botar a bolsa na minha cadeira, não tem problema. Mas isso aí é uma questão de etiqueta que falam, né? Que a gente tem que. É como se eu fosse um cabide, que tu Sim, sim. estivesse colocando a tua E eu bolsa acho que aí. tem muito a ver com a questão do que tu falou do caixa do supermercado, que eu também queria que tu repetisse. Sim, sim, sim. Que é um grande. Que acaba sendo um capacitismo, né? Um preconceito, uma discriminação. Na minha opinião, como mulher, no momento que tu é discriminada, é uma violência que tu sofre. É Sendo óbvio uma, que é. uma mãe com uma mãe com deficiência que está ali, tá? Tô eu passando as coisas ali no supermercado e o caixa vem e fala com o meu filho de 7 anos, diz, não, mas a mãe dele está aqui, pode falar comigo. E aí tu fica imaginando como a sociedade ainda ignora uma pessoa com deficiência que tem todo o direito de consumir, o direito de ir e vir, o direito de ser o que quer ser, o de estar onde quer estar, e ainda a nossa sociedade ela ignora isso É, para e mim é discrimina. inimaginável, inimaginável. E aí eu fico pensando, graças a Deus eu acho que nunca fiz, que eu me lembre, mas as pessoas que estacionam, por exemplo, num rebaixamento de calçada que é feito para que tu possa passar com a tua cadeira, né? Uhum. Ou estacionam numa vaga Uma para vaga de pessoa com deficiente. deficiência, Uhum. mesmo tu alegando que é 1 minuto, mas esse 1 minuto para outra pessoa pode ser 1 minuto da vida dela, né? Se tu for estacionar numa vaga, tipo num pronto-socorro, num hospital, tu tá tirando esse 1 minuto de vida das pessoas, entendeu? Então, isso é uma consciência que a gente tem que se reeducar. E eu digo muito isso, a gente está num momento muito complicado do mundo, né? A gente esquece que é humano, é que a gente tem que perdoar, que a gente tem que olhar para o lado e ser empático, né? E as pessoas não veem isso como um E tu direito, um sente que é um lugar. peso extra na tua, no teu, na tua vida, no teu currículo, ainda mais agora que tu tá te lançando na política. Um abraço pro meu amigo Hum, Paulo Dias, vamos fazer um webinar aí sobre direito do trabalho, sabe muito de direito do trabalho. olha ali. É. E tu acha que é um peso extra tu ter que carregar essa mensagem também, uma obrigação, ou tu faz isso porque te dá muito prazer? Tu vê o pessoal que tem as mesmas dificuldades que tu engajado nisso? Como é que tá isso pra ti? É uma obrigação, né, querido? Porque a gente precisa fortificar esse movimento, né? Para te ter uma ideia, aqui em Porto Alegre, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência foi o último conselho que foi criado. Aí foi o último movimento que foi reconhecido, em 2007. Aí tu imagina o quanto ainda a gente tem por fazer. E quando as pessoas me questionam em relação à acessibilidade, eu digo, a gente é um cidadão e a gente engatinha ainda nessa área, né? A gente não cresce nessa área, a gente não olha para o É, mas lado. tu olha, 2007 tá bem lá atrás, né? Já era para ter amadurecido um pouco. Muito, né? Mas não anda. E aí a gente vê a falta de política pública nessa área também, né? De políticas afirmativas dentro da escola ou no entorno dela, porque não adianta tu abrir um comércio e botar uma rampa.
Tu tem que olhar todos os tipos de acessibilidade, né? Segundo Acessibilidade, um empresário nacional aí, isso é uma frescura, né? né? Assim, já sei Isso é até o como é que empresário ele tá chamou de falando. estorvo, né? Estorvo burocrático. Estorvo. Uhum, E estorvo e tua culpando grana o não poder interessa para público, ele, né? né? Não, Para mim não. interessa, viu, Lisa? Se tu quiser me passar dinheiro, não tem problema. E isso é um problema sério das pessoas, entendeu? Aí eu paro, às vezes eu faço esse jogo, às vezes eu paro na frente de uma loja e eu olho a estrutura de entrar. E aí eu fico imaginando, será que essa pessoa está preparada para me receber? Uhum. Não tá. Aí a pessoa vem, aí vem o segurança na porta. Quer entrar, senhora? Eu lhe ajudo, ó, eu lhe puxo aqui, faço isso, faço aquilo. Ou a rampa tá lá no fim da loja, lá, é que a gente não pode deixar na rua. É desculpa, entendeu? Sim, sim. Acessibilidade é uma lei Acessibilidade é o nacional. seguinte, a porta tá aberta, eu vou entrar. E ponto. Sim, Como qualquer outra pessoa, né? sim. E o meu direito de ir e vir, e por ser consumidor ainda mais, e isso para mim, olha, eu já passei inúmeras coisas, assim, até para viajar na nossa mobilidade urbana, nos ônibus de Porto Alegre, é muito complicado. É Pois é, o muito ônibus tem uma complicado. parte da frota só que tem aquela escada que baixa, né? Isso, né? Não, na realidade, a gente tinha um dado que era 60% da frota eles tinham acessível, mas agora eu acho que não tem nem mais isso, né? Tem alguma fiscalização disso, Lisa? Em âmbito Então, municipal? A EPTC, o Conselho Municipal, todo mundo tem que fiscalizar na realidade, né? Mas tem? Existe? E Tu já viu? muito difícil acontecer. Tu já Não fez vejo denúncia? acontecer. Já fizemos denúncia. Ajudou em alguma coisa? Ixi, 118 lá, acho que tem muita gente que denuncia. Pouco, né? Pouco. É ignorado, é deixado para depois. Ah, é só mais uma denúncia de um cadeirante. Uhum. Mas é uma vida, né? Não E aí, passa por isso que eu no te teu dia a digo, dia aquelas pessoas que chegam na tua frente e começam a falar um pouco mais alto, assim, como se tu fosse surda também? não, eles me atropelam na rua, é diferente. E não Eles falam vão me contigo como se tu ver, e fosse aí uma retardada, assim. já aconteceu para vários amigos Porque meus. é um Isso preconceito acontece, gigante, né? As pessoas têm isso, isso, né? Tipo, eu quero ser bonzinho, pelo menos, né? Tratar aquela pessoa isso, ali. isso acontece muito com A minha os comadre que cegos na fez a live realidade, né? quarta-feira comigo, a Vanessa Ceruti, um grande ser humano. Ah, que Quero que legal. vocês se conheçam pessoalmente ainda quando passar tudo Oba, isso. vamos marcar. Aham. Boas risadas, com certeza. Não, e a gente acha graça da questão, né? Mas os cegos, eles passam muito por isso, assim, da pessoa estar na frente dele gritando. Uhum, E não é assim que funciona, né? Porque ele só tem uma deficiência visual, ele não é surdo, né? uhum. Então a gente fica imaginando onde está a consciência das pessoas, da nossa sociedade, Será que né? não passa por Ou o aquele que. lance da gente viver correndo, assim, da vida atabalhoada, assim, da gente estar sempre voando? E Ah, daqui eu a acho pouco a que gente também ajuda simplifica os conceitos, bastante. sabe? Mas é por isso que a gente tem que ser ouvida, né, Paulo? Se a gente não for ouvida, as pessoas não vão aprender nunca. É. Eu vejo assim, não tem E maldade nisso que as pessoas fazem. Quando ela está quando... sendo carinhosa contigo ao falar mais alto, ou te tratar como se tu fosse sim, uma sim, deficiente mental, né? Ela está sendo carinhosa, ela está sendo uma pessoa do bem, assim. Mas ela não está educada para aquilo ali, né? Para entender é que tu verdade. tem uma dificuldade pontual, né? E que tu não é uma pessoa que É. precisa sempre e o tempo todo de cuidados especiais, né? Tu só quer Não, com um certeza. mínimo de viabilidade para ti, né? Porque tu E eu também sempre colabora com o oriento imposto, né? Tu paga teus impostos. isso, claro, com certeza. E eu sempre oriento as pessoas assim, todos nós somos especiais. Então, não sou eu que sou especial, entendeu? Todos somos, entendeu? Todos temos nossa luz, todos Sim. somos filhos de Deus. Não importa, não importa a minha condição. A minha deficiência é uma característica, ela veio para mim, eu batalhei por sobrevivê-la. E passei muito perrengue, porque eu fiz 36 cirurgias em cima só da minha deficiência, né? Uhum. Tu E narrou não uma foi vez que tu sente fácil. dores, né?
Sim, eu sinto dores fantasmas, que é tipo, né? Isso acontece muito, mas faz parte, né? Isso é das amputações mesmo, das Mas eu não cirurgias te que eu vejo fiz. reclamando, uma vez por acaso tu falou disso. Não. Quando tá para chuva, assim, é pior, né? Eu acho que com todo mundo, né? Uhum. E, mas a gente tá aí para isso, né? Ó, minha amiga ali do judiciário, as pessoas falam com as pessoas como com cego e não com cego Eu ainda. não entendi. Cris, formula de novo, por favor. Nós vamos continuar aqui e a gente lê de novo. Eu não entendi bem o que tu falaste, mas com certeza eu creio que é relevante. Tá, Mas Elisa? assim, como a gente está falando, Paulo, pro teu público, advogados, né? Eu Não, não acho só super. advogados, tem clientes, tem colegas, Sim, tem gente aí das lutas sociais, tem os teus amigos. Ah, que sim. sejam cegos muito Não bem importa se eles são colocados. muito bem colocados, se eles são superiores É, intelectualmente, eles são cegos, isso, né? A isso. gente tende a ter pena, piedade, né? Mas é E não é errado, nada né? É uma disso que tu quer, né? característica nossa, Nem né? precisa, tu é muito mais especial que eu. Que absurdo. Perdoa a minha indiscrição. Quantos anos tu tem? Eu tenho 46 anos. Eu tenho 47. Recém eu fiz a minha pós, tendo toda condição na vida e nunca fui pobre. Meu pai é oficial da Brigada Militar, minha mãe também professora municipal de último nível. Tu é melhor que eu. Em termos acadêmicos, tu é melhor que eu. Tu tem uma Ai, colocação nossa. melhor que a minha. Sim, sim, é fato. Eu não tô aqui me colocando de coitadinho nem nada disso. Uhum, Eu tô dizendo que tu uhum. tem a Não, mesma entendi. capacidade ou mais, e tu tem resultados melhores que os meus, entende? Em termos acadêmicos. Mas a vida me Sim. favorece assim de uma forma absolutamente maior. Eu digo isso, né? Quando a gente não é igual com as pessoas, a gente acaba tirando a igualdade de outras, né? Uhum, E, e tem o Boaventura de Souza Santos que sempre fala isso, né? Que a tua igualdade ela seja para dar igualdade aos outros também, entendeu? Que sejamos iguais, né? uhum. E a gente luta muito por isso, né, Paulo? Por isso que a gente está aqui hoje, assim, com esse bate-papo e relembrando de muitas coisas que a gente passa na vida, né? E que as pessoas não se dão por conta disso, né? Mas Como a como gente eu falou. disse antes, no outro vídeo que não ficou, eu quero justamente passar por esses problemas e eu quero que seja um pouquinho amargo mesmo nesse começo, porque eu quero que tu traga depois o lado bom, as coisas boas que tu aprendeu com isso, enfim, enquanto tu cresceu com todas as dificuldades, porque é óbvio que a gente cresce com Uhum, as dificuldades, né? Quem quer, uhum. né? Quem consegue enxergar que é maior que aquilo, como tu. E também alguma coisa que tu acha que a gente possa estar fazendo para ajudar a melhorar essa realidade pesada aí que tu e outras pessoas com dificuldades semelhantes vivem. É isso aí. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa para nossa humanidade melhorar, entendeu? E eu digo aqui, principalmente, lembrar que a gente tem bastante legislação para pessoas com deficiência no nosso Brasil e a nossa legislação, às vezes, ela é esquecida, né? Muitas pessoas questionam, né? Mas eu não sabia que tinha que acessibilizar a minha loja. Poxa, tem uma norma, 90/50, tu vai lá e ela é enorme e tu Ah, tem Lisa, como mas te olha só, orientar. eu trabalhei 3 anos na parte de publicidade como secretário da. Na verdade, eu trabalhei mais, acho que foi uns 7 ou 8 anos eu trabalhei na parte de publicidade da OAB, tá? Até hoje tem muitos colegas que, inclusive, atuam na OAB e não têm conhecimento das normas de ética, especialmente em relação à publicidade. Que tiveram, inclusive, pessoas da nova geração do direito que tiveram isso na faculdade, no novo currículo, e não conhecem. É verdade. Isso Não, eu pior não que sei se sim. é do brasileiro, se é do ser humano, mas assim, eu queria que tu não tomasse isso como um problema de ignorar Não, claro que as não. pessoas que têm deficiência. Eu acho que todo mundo tem um pouco de sensibilidade com relação a isso, ainda que seja pouco, né? Que precise gritar mais. Sim. Tu acha que nós Uhum. que somos, como é que a gente chama quem não anda de Sem cadeira? deficiência.
É. Nós, Não sem tem deficiência, deficiência. podemos estar ajudando nessa luta? Voltei. Trancou de novo a internet, voltou. Voltou clarinha, tô com medo que caia, hein? Da outra vez aconteceu isso e acabou caindo. Ah, escureceu, vamos lá. Clareou de Não, novo. clareou. Onde é que a gente parou mesmo? Eu estava te perguntando se as pessoas sem deficiência ou sem essas necessidades especiais, elas podem te ajudar nessa luta se a gente, tipo, fazendo o que nós estamos fazendo hoje, ou tipo, simplesmente falando por vocês, se isso pode ajudar na Claro. consciência, assim. Todo mundo pode, Paulo. Todo mundo pode ajudar. Se colocar no lugar do próximo é um exercício, né? Eu vou sair vai sair para fora depois dessa live, vai lá na frente, vai olhar, não sei se tu mora em casa e Mora em apartamento. casa. Olha a tua calçada. Uhum. Se cada um de nós arrumar a sua calçada, o mundo fica muito melhor. Muito bom. Entendeu? É um Entendi. pouquinho, tu vai fazer um pouquinho, teu vizinho lá do outro lado vai olhar, vai fazer um pouquinho. Nossa, mas tem cadeirante que passa aqui. Não pode ter hoje, mas amanhã pode, entendeu? Então, Uhum. depende muito, entendeu? E acho Isso que me o fez mal exercício de comparar com os empatia. direitos de primeira, segunda e terceira geração, te lembra? A questão de tu olhar para dentro do teu pátio e da questão de tu olhar do pátio para fora, é onde muda a geração dos direitos humanos e individuais, né? É a mesma coisa de tu Constitucionais. dizer, onde termina o meu limite, começa o do meu colega ali, Uhum. né? A gente tem que ter um olhar mais humano e a gente tem que ter um olhar com essas pessoas que têm a sua característica com deficiência, né? Eu conheço várias pessoas que são muito bem de vida e que levam uma vida que não precisam passar o que a gente passa ali diariamente. E eu moro num local em Porto Alegre, que é o Centro Histórico, que ele é Muito acidentado. habitado, Nossa. e muito acidentado. Ele é muito habitado por pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência estão trabalhando na rua, entendeu? Porque um salário mínimo já não dá mais para viver, entendeu? E aí as pessoas vão pegar esse complemento onde? Na rua. Então tem que ter política afirmativa de uma empresa, tem que ter uma vaga melhor, né? Poxa vida, eu tenho pós-graduação, eu posso ter uma vaga melhor, mas o fulano lá tem um ensino fundamental, mas ele também pode buscar, ele também tem o E direito. essas políticas afirmativas, elas ganham uma contrapartida governamental, assim, algum benefício, algum incentivo? Hoje não, mas isso tudo depende de cada empresa, né? A forma que for construir, né? Esse tipo de projeto. Quem sabe é uma também tem bandeira que na ser. tua luta agora como candidata de um cargo público. Quem sabe tu não consegue começar a batalhar por aí, porque a gente enxerga pelo bolso mesmo. E talvez, se tu verdade. não conseguir um incentivo, eu não sei se a legislação municipal permite isso, né? Se tem alcance para isso, mas pelo menos uma punição tem. Sim, com certeza. As pessoas entendem pelo bolso, né? Há uns 2 anos atrás eu tive um amigo meu que ficou 2 horas. Ele veio de São Paulo para Porto Alegre e ele ficou 2 horas e meia, ou quase 3 horas dentro do avião para desembarcar. Porque o que acontece? Quando vão embarcar as operadoras, quando vão embarcar uma pessoa com deficiência, isso, nossa, dá um dano assim estrondoso, né? Elas embarcam as pessoas com deficiência por último, e na hora de desembarcar é por último também. Então tem que deixar todo mundo sair para ele ser o último a sair, porque tem que entrar cadeira, porque ele tem que Querendo sair ou do não, banco. vai chamar atenção, vai trazer, às vezes, até umas caras de rabugenta pra cima de ti, como se fosse um Sim, estorvo. acontece bastante. Eu mesma já viajei e acontece bastante disso. As pessoas te olham com cara feia. No ônibus em Porto Alegre, se o ônibus parou para me carregar e aí deu problema no elevador, aquela rampa do elevador não desceu, nossa, teve gente que já xingou vários amigos meus, não chegaram a me xingar, mas me olhar torto, me olham, entendeu? Por quê? Porque não aceitam que tu também tem o direito de estar onde eles Será que é isso, estão. Lisa? Será que não é uma projeção, assim, no sentido de que jogar pedra no telhado dos outros é melhor?
do que correr o risco de tocar no meu, tipo, ah, que bom que o problema é com a Lisa, não é comigo. Não sou eu que tenho que passar por isso. Tá, mas aí não tem que ficar de cara feia, entendeu? Não, Pra que óbvio. ficar de cara Mas a feia? cara feia talvez seja o medo. Ou porque comeram limão mesmo. Pode ser. Às vezes a gente, não sei, às vezes a gente tende a achar que é com a gente também, e pode não ser, né? Muito Pode embora ser, eu não pode queira ser. minimizar a tua dor, porque bem muito pelo Sim, contrário, eu não, acho que eu não claro. consigo enxergar Não, um mas é, terço dela. é uma reflexão que a gente faz, né? Eu quero A é gente aliviar o teu teve. peso, entendeu? De daqui a pouco tá te sentindo sempre assim, como se o problema fosse contigo, e às vezes não é, o problema tá com o emissor, não com o receptor. Sim, sim, com certeza. Né? A Também, pessoa que né? tem A gente tem recalque, que tem olhar, né, problema, tem nisso. maldade, tem falta de empatia, coisa que são capacidades que a gente adquire e que talvez a gente não lembre quando não tinha. Porque eu acho que tu já passou por esses momentos mais, sabe, mais, como é que eu posso chamar isso? Sei lá, mais humanos, no sentido de ter muitos defeitos, né? Pode ser, né? É que a gente não é perfeito Porque na eu de cara realidade, me né? Mas eu simpatizei não contigo. Eu peço. entrei na sala e fui com a tua cara. E sentou bem atrás de mim. E É. sabe que eu Eu acho que as passei primeiras aulas dois. eu sentei do teu lado. Eu não me Eu lembro acho bem. que sim. Não me lembro também. Mas a gente está sempre em busca disso, né? E não é nem é questão de fechar com a cara, mas é questão de sim, de mostrar que tu tem uma habilidade maior com as pessoas, né? Que tu tá de coração aberto aí, né? É, mas para isso as E pessoas têm que se permitir enxergar, né, para saber quais são as tuas habilidades. aí é que tá, por isso que eu falo em empatia, se colocar no lugar do outro, entendeu? É, Viver mas eu acho que é aquilo uma para doença si, da né? nossa sociedade, a gente não consegue ser empático. E quem é empático sofre. Talvez a gente se defenda disso. E o nosso público é difícil, né? Eu conheço vários, vários, né? Mas enfim, né? A Tu gente é fala dos ser humano também. cadeirantes? Não, eu digo do total, assim, na área jurídica, assim, sabe? Sim, Eu bastante. acho, eu acho que a minha amiga escreveu uma coisa bem ali, bem legal agora, ó. Já fui a restaurantes com dois cegos, muito bem colocados profissionalmente, e só falavam comigo. Nunca se reportaram a ambos os cegos. Um assessor jurídico e um outro cargo ainda melhor. A mãe É, falou de falta de sensibilidade, medo, egoísmo. medo de falar com as pessoas que têm esse tipo de característica na realidade, né? Será que pega, Lisa? Se eu encostar em ti, será que eu vou ficar cadeirante também? Se eu Ai, que falar horror. contigo, será que eu vou parar de andar? Que loucura, né? Mas eu acho que passa Ué, alguma tem fantasia. gente que pensa. Talvez eu acho que não, claro que não é isso, mas talvez seja o medo de alguma fragilidade, talvez seja a necessidade de a gente se julgar perfeito acima dos outros, essa competição maluca, até consumista, né? Que faz com que as Também, pessoas tenham que ser também. melhores colocadas que as outras, e aí é confortável que eu tenha uma Lisa que anda de cadeira de rodas e que tenha muita dificuldade de fazer as coisas na vida, porque ela tem uma capacidade melhor que a minha, né? Então, se ela está para trás de mim, ótimo, né? Eu mal comparo isso à questão do ensino público, né? Quanto pior for o ensino público, melhor para quem está na elite hoje. Porque eu tenho É verdade. uma competitividade muito melhor para o meu filho do que do filho do cara que está com escola pública, por exemplo. Ele vai ter que se dedicar muito mais para competir comigo no mercado, né? E aí eu mantenho a minha elite, me mantenho por cima, entende? Uhum, com certeza. Que viagem, né? Se a gente É, começa a aprofundar esses pensamentos, a eu acho gente que eu tem vou que estudar fazer uma psicologia. reflexão diária. Vamos Não, estudar psicologia, eu e tu? é uma boa ideia, a gente se encontra lá. Mas Tá tem tri ruim muita a gente conexão, eu optando, tô né? com muito medo de perder de novo e não conseguir salvar, sabe? Nós estamos Tá faltando bom. 7 minutos. Eu acho que nós tocamos mais uns minutinhos e encerramos com umas palavras de alegria, assim. Não, Por- tranquilo. Porque esse teu olho passa essa alegria de viver. E eu queria que Coisa as boa. pessoas que não te conhecem ainda ficassem com essa imagem tua, assim, de alegria, né? Como tu tá bonita hoje. Ai, obrigada. Eu só lavei o cabelo. Ah, o banho faz bem às vezes.
Não, eu tô em casa desde 18 de março, assim, ó, e saio Ah, tamo só para junto, coisa que quase 120 tipo assim, dias. e assim, os primeiros meses foram bem difíceis para mim, então acho que Continua, todo né? De vez em mundo quando a gente pira na passou batatinha, assim. né? Não, é que a gente vai se acostumando, né, a acordar no meio É. da noite, Tu perder tá o trabalhando em sono, e casa? aí, não, eu não estou trabalhando no momento. Ah, tu tá sem. É a última vez que eu falei Eu tô contigo, tu tava sem. empregada. Isso, agora eu tenho que. Tô aí, tô no mercado agora de Ó, a novo, vamos Vanessa que tá ver. nos assistindo Depois. aí, ó, RH do Bem. Procura esse movimento RH do Bem, que ela tá ajudando um É, monte de gente a se recolocar. Vanessa olha que Ceruti, depois tu legal. ouve a gravação aí e procura ela. Vanessa Tá, Ceruti, ela pode te ajudar. tá E eu bom. também, nos meus grupos jurídicos, posso te ajudar lá nos bancos de oportunidades. Vamos Ai, ver se arrumamos um obrigada. trabalho para ti. Daqui a pouco até alguma coisa Ai, que a gente possa fazer juntos aí. olha ali, me chama, estou à disposição. Certo? Vamos conversar sim, com certeza. Não, com certeza. Olha, foi muito bom conversar contigo, Lisa. Eu tava Ai, com que bom, saudade me de chama quando conviver contigo. precisar. Se Achei muito alguma legal demanda mesmo. difícil assim da gente de resolver, te chama. Sim. E eu quero assumir então aqui, pedir para os meus amigos Hum. não cadeirantes que a gente Sem que a gente deficiência. assuma por vocês essas bandeiras, que a gente possa falar por vocês também, porque talvez a gente eles escutem, talvez seja um recado diferente, né? É, eu digo sempre assim, que a gente tem muito que melhorar, né? A gente tem uma convenção da ONU da pessoa com deficiência que tem mais de 12 anos. A gente hoje está fazendo 29 anos de lei de cotas. O nosso direito de ir e vir está na Constituição Federal e ele não é reconhecido na realidade, né? Quantos lugares a gente vai Eu e acho não que ele tem não é nem acessibilidade para conhecido. todos. Eu acho que não é reconhecido, ele não é conhecido. Então, eu sempre peço assim, ó, tenha uma capacidade de só compreender, né? E não se justificar, não precisa se justificar. Às vezes eu estou Nem na rua, apoiar, né? as pessoas passam na frente, ai, desculpa, não sei pedir desculpa, mas sim entender, né, que também é Uhum. um espaço que eu quero Mas se estar alguém com botar as pernas igualdade. em cima da tua cadeira, pode pedir desculpa, não tem problema não. Pode pedir desculpa. Eu tinha esquecido disso, sabia? Nunca vou esquecer, nunca, Ai, nunca jamais. não, Foi uma gafe pode. gigante, ainda bem que foi contigo. Não, bem capaz. Sabe que tu mora no meu coração, tenho o maior respeito Sim. por ti, pelo teu profissional, pela pessoa que tu é. Não, conta É, eu te considero comigo. uma A amiga gente, também, te admiro bastante, quero muito o teu bem. E se eu não tivesse comprometido com outra pessoa, eu estaria na tua campanha. Mas eu vou torcer ai, que muito pena. para ti, vou torcer muito. Eu sei que tu tem um público que não precisa do meu apoio. Tu vai conseguir vencer isso aí, e quem sabe ser colega de Vamos lá. câmara do meu amigo, que eu Ai, que até bom. já abri nas redes, é o Thiago Moisés, um advogado trabalhista que luta pelos direitos Ai, que sociais, né? show. E acho que a gente pode fazer um trabalho legal lá juntos depois. Porque eu sou um ser político, né? Já escapei Não, 3 vezes, você. esse é o terceiro pleito que eu rebolo, rebolo e não entro. Ó, E eu acho que viu só? talvez no próximo, quem sabe, vamos ver se chover canivete, quem sabe. Eu... Tem que estar preparado, né, meu amigo? Eu digo, é São uma uma série luta de grande, coisas. né? Eu acho que eu faço o meu pelo social bastante também, Que sabe? bom, que Talvez eu não bom, precise disso, não seja o meu jogo. Vamos ver. Vamos ver, que agora eu vou legal. estar, se Deus quiser, com meu amigo eleito e contigo eleito, eu vou estar muito mais próximo da Casa Legislativa. Ai, que bom. E eu vou estar A gente se apoiando, vê ajudando lá, com vocês a fazer certeza. projetos aí, junto com o pessoal da Febrabom também. Acho que vocês Ah, podem sim. conversar, os bombeiros civis as pessoas com deficiência podem fazer projetos juntos. Acho que dá para a gente evoluir Ah, bastante bem ideia aí, legal. viu? A gente precisa mesmo do apoio deles aí, ó. Tem muita Conte coisa com para ser eles. Eu, feita aí. como jurídico da Febrabom, meio que, como tenho procuração, então vou falar, né? Me Uhum, comprometo a levar essa bandeira lá para dentro. E as outras claro. causas que eu represento aí, a Associação de Mães e Pais pela Democracia, receberia com muito bom gosto a tua presença lá como mãe, né? Ah, não, E, vamos lá. e seria muito legal. Então, eu espero te ver em breve em outras paradas. Tá bom. Te agradeço um Tamo monte o teu junto, tempo. precisar, me chama. Voou 1 hora de novo, como sempre, né? Já está É, quase, eu não sei quanto tempo nós temos e não quero arriscar. Eu quero salvar a nossa live para fechar com tá chave de bom. ouro o meu projeto.
E conto Tá contigo para certo. divulgar ele lá da minha página, Paulo Cordeiro Não, Advogado, do vamos YouTube. divulgar, sim. Com E também certeza. como podcast, né? Lives Paulo Cordeiro Como é o nome daquele negócio dos podcasts? É Spotify. Ah, muito bem, que chique. Sente, né? Sucesso, querido. Obrigada pelo Sucessão convite. para Precisar, ti, me conta chama. comigo, conta com a minha amizade. E, por favor, me procura depois pra gente fazer essas pontes aí, tá? Tá bom, vou te procurar. Um beijo grande. Beijo, fica com Deus, querida. Até breve. Você também. Boa sorte. Obrigada. Valeu.